Olá, meu amigo. Mais um Ziba Podcast. Esse é o podcast da pesca esportiva e do meio ambiente. Sou Rubens Almeida Prado, Rubinho Pescador, e eu quero agradecer a quem hoje está nos apoiando, quem hoje nos cedeu um espaço muito bonito, muito interessante, que é a Soulfly Fishing, que é uma loja de pesca onde você pode encontrar uma série de produtos. Uma lojinha muito simpática, muito aconchegante, toda ela muito bem planejadinha, e você pode encontrar tudo o que você quiser sobre fly aqui na Soulfly Fishing. Bom, eu hoje tenho o privilégio, a oportunidade de conversar com uma pessoa, que é o meu convidado hoje, que eu vou explorar ele ao máximo, e vocês aproveitem, porque o tema não é qualquer um que pode falar disso, tá? Vocês vão perceber ao longo do tema profundo, tema sério, tema científico do lado mais da ciência, ok? Que está inclusive na moda, mas nós vamos conversar. Eu estou com o Fábio Sussel, que além de muitas e muitas coisas, é um grande amigo, o que eu acho que é a coisa mais importante para mim. E, Fábio, você tem tantos títulos, você tem tantas coisas que você já fez ou faz. Você já fez programa de televisão, isso eu sei. Mas assim, eu gostaria que você desse, porque eu não vou conseguir lembrar todos os seus títulos, todas as coisas que você fez. Então eu gostaria que você desse pelo menos para o pessoal saber o quanto de conteúdo tem aí dentro e o quanto hoje vai ser interessante esse papo. Valeu, Rubinho. Antes de eu falar da minha formação, gostaria de deixar registrado a baita satisfação que é estar aqui contigo. Eu sou um daqueles que acordava cedo, no início da década de 90, 7h30 da manhã, eu estava lá te assistindo. Tive a oportunidade de conhecer há um tempo atrás, num evento lá na Fiesp, quando eu fiz o lançamento do meu programa Aqua Negócios na Fish TV. E depois teve um jantar. E nesse jantar você me pegou pelo braço, me chamou no canto e me deu umas dicas de ouro, umas dicas importantíssimas para o meu programa que eu estava iniciando. Eu guardei muito bem essas dicas, eu coloquei em prática todas elas e foram muito importantes nesse meu início na televisão. Que bom! Depois nós tivemos a chance de iniciar um projeto de aquicultura que por motivos extra-campus acabou não dando certo. Nos tornamos amigos por conta disso. Cara, e que orgulho. Não, e pescamos juntos na Amazônia. Foi uma semana muito rica de troca e de papo e tudo gente, isso. Quem tá nos escutando aí, vocês não sabem o orgulho. O primeiro dia que nós saímos de barco, você não percebeu. Eu tava na frente, eu tava atrás. Mas eu chorei, sabe? Escorreu lágrimas dos meus olhos, eu tava de óculos. Assim, aquele barco, Pesca Aventura, eu na Amazônia, num barco, eu, Rubinho e o piloteiro. Cara, foi muito bom. Para mim foi uma viagem muito agradável. Foi a gente conversou muito, trocou muita ideia. Eu acho assim, o aprendizado é dessa troca. Né? E eu aprendo muito, porque você tem um lado muito rico que eu não tive oportunidade, não é o meu estudo, não é a minha área de atuação. Então a gente pôde exatamente enriquecer a semana. Interessante que aquela pescaria não tava aquela fartura de peixe. Não. Mas foi um bate-papo tão gostoso das dois, tão descomprometido. A viagem é boa, né? Foi sensacional, cara. Peixe ou não peixe. E cá estou eu hoje contribuindo contigo. Cara, que orgulho, obrigado pelo convite. E voltando... Agora eu vou... Agora conta quem é você, cara. Pois é, né? Bom, eu sou zootecnista, formado pela Universidade Estadual de Maringá. Tenho um mestrado em nutrição de peixe pela Unesp de Botucatu. Um doutorado também em nutrição de peixe pela USP de Pirassununga. Sou pesquisador científico do Instituto de Pesca de São Paulo, cargo do qual eu me encontro afastado para justamente apostar em algumas iniciativas que eu acredito na iniciativa privada. Então eu tenho o direito de me afastar por 2 anos, sem vencimentos, obviamente, que inclusive em agosto vence esse meu prazo. Eu preciso firmar algumas coisas aí que infelizmente
não há expectativas no Estado, né? A mensagem que a gente recebe lá é muito clara. Pegou um período duro também agora. Deixa sucatear para acabar. Triste. É isso a pesquisa aqui no Estado de São Paulo. Infelizmente, né? Eu não queria... não acho que é o Estado de São Paulo, tá? Eu acho que é Brasil. Eu acho que isso infelizmente é mais grave, Brasil. É que São Paulo sempre é referência, né? Sim, mas se São Paulo tá ruim, você imagina o resto. Exato, Rubinho. Mas vamos ver. Até lá ainda eu tenho alguns meses para pensar. Eu sou apresentador do programa Aqua Negócios, da Fish TV, apresentador do canal Vai Aqua do YouTube, que é um canal exclusivo para falar sobre aquicultura, né? E tenho toda uma história aí com produção de organismos aquáticos, que é a minha grande paixão, né? Depois da minha esposa e da minha filhinha, pesca esportiva e aquicultura a minha grande paixão, né? Bom, então dá para saber que hoje o papo vai ser sério. Tem que ser, hoje vai ser né? sério. Sem roteiro, mas com muita responsabilidade, com muito compromisso. E eu queria começar com uma coisa. Eu já conversei isso algumas vezes com alguns biólogos. Tive a oportunidade de conversar dentro do Ministério da Agricultura, da Pesca, estava lá. Ministério do Meio Ambiente, com algumas pessoas, que é um assunto que a mim me preocupa sobremaneira. Mas eu não vejo, da parte dos órgãos federais, essa preocupação ambiental, que são esses cruzamentos de peixe que a gente está vendo, feitos de qualquer maneira. Porque eu entendo que o tambacu foi um cruzamento planejado. Isso você pode, então, aprofundar nisso. Mas hoje eu vejo qualquer espécie com qualquer espécie. As pessoas estão... A sensação que eu tenho é que a gente está brincando de Deus, sem se preocupar com potenciais consequências futuras. E é esse tema que eu gostaria que você desse uma primeira explorada para a gente entender um pouquinho o que está acontecendo por aí. Boa, Rubinho. Bom tema para a gente começar a conversa. Realmente a gente pode falar de dois cruzamentos que fazem algum sentido, que é o tambacu, que é o tambaqui com o pacu, né? Então, onde a gente pega o crescimento do tambaqui, que é um peixe que chega aí a 20, 30 quilos, né? E pega a resistência ao frio do pacu, que é um peixe da bacia do Pantanal, aonde faz frio. Esse paralelo mais próximo daqui. Exatamente, né? Então a gente acaba tendo um híbrido que tem um potencial para crescimento e é resistente ao frio. Por exemplo, criar o tambaqui puro aqui no Sudeste não dá certo. Ele vai morrer no inverno, ele vai pegar fungo no inverno. Tanto que tem muito pesque-pague que perde tambaqui de 15, 20 quilos, porque ele é sensível para o frio que faz aqui. Então esse cruzamento faz sentido. Um segundo cruzamento que faz sentido é o pintado com o caixara, né? Por quê? O pintado é um peixe de maior que cresce mais do que o caixara e o macho do pintado libera pouco sêmen. Então se usa a fêmea do pintado, que ela cresce mais, tá? Que tem maior produção de óvulos, e o macho do caixara, que é bom de sêmen, tá? E é mais fácil de manejar. E também, principalmente, porque a larvicultura desse híbrido é mais fácil do que a larvicultura ou do puro do pintado ou do puro do caixara, né? Então, assim, de cabeça, o que eu lembro de dois cruzamentos que do ponto de vista zootécnico fazem algum sentido são esses dois. Ambos foram trabalhados pelo SEPTA. Isso nasceu no SEPTA, que é um... Ambos nasceram. Sim, todos... Fala um pouquinho quem é o SEPTA, porque as pessoas às vezes não têm ideia. O SEPTA é um órgão de pesquisa federal que está lá em Pirassununga, né? Vizinhos meus lá. Conheço toda a estrutura do SEPTA. Hoje já não é mais SEPTA, hoje é ICMBio, né? Que é o Instituto Chico Mendes. Mas o SEPTA é um órgão de conservação, né, que ele estuda a parte de conservação dos peixes. Então eles não estudam aquicultura. Mas naquela época, isso eu estou falando há 20 anos atrás, eles também faziam trabalho de aquicultura, né? Então nós podemos dizer que o pai dos híbridos é o Paulinho Ceccarelli, é o Augusto Senhorini, que são pesquisadores, o Geraldão, que já está falecido, que foi isso. Eles foram o pai desses cruzamentos, eles são os pais desse cruzamento, mas pensando em cruzamento lógico, em cruzamento sério. Né? E proteína, quer dizer, geração de proteína, na realidade. Esse foi o objetivo. E aí, eles, assim, inocentemente, começaram a difundir a técnica, mas pensando
no benefício para peixe de aquicultura. E nesse difundir da técnica, teve uns malucos aí que aprenderam a fazer isso e saíram cruzando tatu com cobra. Né? Coisa maluca. Existe uma lógica nesses cruzamentos, sim, né? Respeitar a família e tal. Rubinho, eu sei de história que tentaram cruzar lambari com jaú, sabe? Acharam que podiam brincar de Deus realmente, né? Que louco, né? E alguns cruzamentos nasceu alguma coisa. Mas essa coisa não tem lógica nenhuma. Né? Eu vou citar um para você. O pintado com a pirarara. Nossa senhora, o peixe é feio, o peixe é estranho, o peixe não cresce e tá aí nos pesque-pagues. E não tem lógica. A pirarara é tão linda, tão bonita, e tá se dando bem, de certa forma aqui. Sim, dá para criar. Qual é o risco? Porque uma vez eu li uma matéria de um biólogo, onde ele dizia que o híbrido, no caso do peixe, você tem o híbrido, que é híbrido que não cruza, não faz nada, é inócuo, sem problema nenhum. Na teoria. Que tem uma parte dos híbridos que cruzam com o parental, mas não gera nada, mas ele está gastando a energia do parental. E tem uma parte que pode cruzar e pode gerar alguma coisa, que aí é um F2 maluco de qualquer coisa aí. Quer dizer, é fato, esse risco existe. Olha só, a gente já... Primeiro, partiu-se da premissa que todos os híbridos eram estéreis. Consideraram o burro, né? Isso. Olharam para o burro, o cavalo, comparando, usando o exemplo do burro. Aí, alguns anos depois, viu que não, que existem alguns híbridos que são férteis. Em ambiente de piscicultura, já conseguiu-se cruzar um híbrido com um puro e ter o resultado. Nascer um F3 aí, um triploide, vamos assim dizer, que gerou uma vida. Né? Agora, isso acontecer no ambiente natural, um híbrido, ele fazer a piracema, ele fazer o processo de subida do rio e conseguir se acasalar, é uma coisa bem mais complexa. Tá. E mesmo que consiga, se não deu certo, eu não acredito, Rubinho, que isso seja, sim, um prejuízo absurdo para a natureza. Tá? Essa questão dos híbridos na natureza, a minha opinião é que a gente está muito mais perto por conta de ações antrópicas, ou seja, ações causadas pela mão do homem, a gente está muito mais perto de não ter nada, do que os híbridos estarem sendo o problema. Entre não ter nada e ter híbrido e exótico, por exemplo, eu prefiro que tenha híbrido e exótico. Mas o que eu quero dizer? O problema está mais na base, a coisa está mais na raiz. São os barramentos, são o esgoto não tratado. São Paulo, que é o estado que mais coleta e mais trata esgoto, trata somente 50,3% do esgoto. Então, metade do esgoto vai para os nossos rios sem tratamento algum. Perfeito. Isso altera toda a microbiologia do rio, com consequências para os peixes que lá estão, para toda a vida aquática. Então, só para finalizar esse raciocínio, pensar em um peixe híbrido num rio represado, é discussão em vão, porque o grande problema está no barramento. Que causou toda a alteração de rio rápido para rio parado e assim por diante. Pegando um pouco esse gancho, do que veio a ser os pesque-pagues, do que veio a ser as pisciculturas não tão estruturadas, organizadas. Quando você pesca uma carpa no rio Miranda, por exemplo, quando você pega um tambaqui no rio Paraná, né? Quando você pega um tucunaré no Pantanal, quer dizer, tem que ter algum prejuízo do ponto de vista, se não de eliminação de espécie, mas pelo menos de transferência de doença ou alguma coisa desse tipo. O mesmo caso de uma isca, que você leva de um lugar para outro e acaba soltando essa isca. A isca viva, né? A isca viva. Você pegou, tu vira de um lugar para outro, chegou lá, não usou pouco, soltou na natureza. Você está transferindo não só espécies, mas você está transferindo outras coisas. O risco. Existe esse risco, Rubinho. Se a gente tivesse todos os nossos ambientes intactos, perfeitos,
aí eu seria totalmente contra. Não que eu sou a favor também de soltar híbrido, de soltar exótico, né? A questão é que tem coisa mais grave, mais importante acontecendo. Por exemplo, espécies exóticas. Você deu o exemplo da carpa, né? Todas as espécies exóticas, seja animais terrestres ou aquáticos, seja plantas ou animais, eles têm mais facilidade para se adaptarem a ambientes degradados. Tá, perfeito. Então, vamos pegar o rio Mogi Guaçu, lá em Pirassununga, onde eu moro. Da Cachoeira de Emas para baixo, que não tem barramento, não tem tilápia e não tem tucunaré. Tá? Porque o ambiente está original. E tem dourado lá para bater em cima desses peixes. Apesar de que esses peixes podem já ter entrado nessa área. Com certeza, todo dia. Todo dia. Sai, de alguma maneira, há uma transferência. Todo dia cai tucunaré e cai tilápia no rio Mogi Guaçu, de Cachoeira de Emas para baixo. Mas não conseguem se estabelecer. Porque não tem barramento e as espécies originais estão ali em equilíbrio. O dourado está ali dando fim nessa tilápia, nesse tucunaré. Já de Cachoeira de Emas para cima, onde tem um barramento, aí é mais comum encontrar tilápia e tucunaré, porque além do ambiente favorecer essas espécies, não é um ambiente tão propício para o dourado, que prefere o rio com mais corrente. Mais oxigenação e água mais rápida. Então, assim, se a gente colocar uma espécie exótica num ambiente que não foi alterado, dificilmente ela vai se adaptar ali. Tá. Eu poderia trabalhar com um raciocínio, veja bem, eu vou elucubrar. Vou dar uma viajada aqui. Pode ser que daqui a 100, 200 anos ou mais as represas não existam mais e volte aos rios de uma forma natural e que então neste caso tudo aquilo que foi criado ou que foi estabelecido nos lagos represados deixarão de ter importância ou não sobreviverão novamente? Sim, é possível pensar nisso. Se a espécie não foi extinta, se ela está ali no seu ambiente, ela tem a memória genética para voltar a ter em maior quantidade e se reestabelecer. Com certeza. Agora, se a espécie foi extinta... E a exótica tende a desaparecer. Com certeza. Com a eliminação da... Por exemplo, vamos pegar o caso... Paranapanema. Qualquer uma delas. O Tietê, Tietê, ó. Tem tucunaré, tem tilápia... Arranca tudo os barramentos e para o esgoto. Acabou o tucunaré dali. A tendência é não sobreviver e voltar à estrutura natural. Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. Vamos pegar o baixo rio Tietê lá. O médio rio Tietê, muita tilápia. Muita. Fazendo a ciclagem de nutrientes, né? Fazendo um tratamento do rio que nenhuma outra espécie nativa faz com tanta eficiência. A tilápia tem uma contribuição na despoluição do rio Tietê. São 10 toneladas dia de tilápia que são retiradas do rio ali na região de Barra Bonita. Uma tilápia de baixo valor, o sabor não é grande coisa, é tilapinha pequena, de 300 gramas. Mas é proteína. É proteína e que não tem ninguém dando ração para essa tilápia lá. Ela está comendo... Ela está comendo plâncton, comendo matéria orgânica, transformando matéria orgânica em proteína aquática, em proteína animal, né? E ao retirar essa tilápia do rio, é aí que é a contribuição, né, de estar ajudando nesse processo de despoluição do rio Tietê. Tirou todos os barramentos, cortou o esgoto, tchau tilápia, tchau tucunaré, tchau curvina. Eu não tenho dúvida disso. Que coisa, hein? Porque vai acabar. Os barramentos em algum momento da história vai acabar. eu sou favorável. E não é que ele vai se destruir naturalmente, porque vamos ter outras energias, vamos ter outras coisas. A energia solar, felizmente, está aí numa velocidade grande. A eólica também é outro também. E uma coisa muito importante, por mais prejuízo que as usinas hidrelétricas causem para o nosso hobby, para a nossa profissão, ainda hoje é a melhor fonte de energia e a menos impactante. Porque qual que é a outra opção? A segunda... Tem um de custo, né? Não, custo e impacto. Depois da hidrelétrica, tem a atômica. Sim. Você gostaria de ter mais usinas atômicas aqui? Não. Eu tenho um medo dessa Angra aí que você não faz ideia. A terceira opção, a termoelétrica, a de carvão.
que é madeira. Madeira, cara, destrói tudo. Não faz sentido, né? Aí sim, hoje a gente pode pensar na eólica e na solar, que realmente está se encaminhando numa velocidade muito interessante. Então, no agronegócio, por exemplo, é muito comum já ter a energia solar lá. Então, vai ser rápido esse processo, né? E daqui a pouco a gente vai falar, olha, precisamos da hidrelétrica realmente? Ou precisamos dessa quantidade toda de barramentos, né? Então, assim... quem sabe, 50 anos? Acho que a gente não vai ver, mas... Não, eu não estou preocupado em ver. Eu tô analisando a coisa. Muito bem. Daqui nós vamos pular, então, para uma coisa que eu pude, de certa forma, interpretar desse papo inicial nosso, que eu gostaria de conversar um pouco mais fundo com você, que é o seguinte. Então, sinto que você é favorável à introdução de uma espécie exótica, esportiva, num ambiente que já foi comprometido através de um barramento. Não que eu sou favorável a introduzir, mas já que está lá, deixa. Tá. Não precisa criar polêmica. Tem ambientalista. Porque eu também sou, eu penso como você. Eu não sei se eu acho que eu não faria. Vou dar um exemplo bastante atual. Pirarucu, lá no Rio Grande, na região de Colômbia. Sabia que já tem pesca esportiva de pirarucu lá? Sou favorável? Não. Mas já que está lá, né? Vamos pescar, vamos explorar. Agora vamos... Até porque não tem como acabar, né? Não tem. Jogar uma bomba? Não você tem como pensar tirar. Aqui, Paraibuna, Tucunaré. Não tem como acabar. Não tem, já está lá, gente. Felizmente, só para finalizar essa questão do pirarucu, ele está comendo porquinho, que é exótico, e camarão, que é exótico, né? As análises de conteúdo estomacal não estão encontrando espécies nativas no estômago do pirarucu. Basicamente, assim, 80% tem sido o porquinho, que é exótico lá também, Sim. E o camarão, que é o camarão da Amazônia, que se estabelece... Olha o exemplo legal. O camarão da Amazônia, no Rio Grande, no Rio Tietê, no Paranapanema e no Paranazão. Quando eu era moleque, com 15 anos de idade, eu pescava nesses rios, não tinha esses camarão. Eu acompanhei todo o processo do estabelecimento do camarão da Amazônia nesses rios. Ele faz a ciclagem. Camarão é um organismo aquático detritivo. Sim. Então ele está aproveitando um alimento que as espécies nativas não aproveitavam. E o camarão serve de base alimentar para todas as espécies nativas do rio. Com certeza. O camarão, na sua fase de larva, é um zooplâncton. Então, por exemplo, o curimba se alimenta de larva de camarão da Amazônia, o camarão de água doce que hoje lá tem. E depois tem as espécies nativas, a traíra, o mandi, se alimentando desse camarão na sua fase adulta, né? Eu só vejo o benefício dessa espécie. Como chegou lá o camarão? Foi posto? Não tenho a mínima ideia. Porque foi em todos os lugares. Você encontra isso hoje bastante espalhado, bastante introduzido. E essa espécie lá na Amazônia, ela precisa de água salgada, de água salobra, para os primeiros 20 dias de vida. Precisa de uma água salobra de pelo menos 3, 4. Mas lá na Amazônia, ela encontra isso. Inclusive, as fêmeas fazem a migração para encontrar para chegar mais perto da água salgada e ter a reprodução. Em laboratório, a gente faz a larvicultura com salinidade 10 per mil. Agora, no Paranazão, no Paranapanema, não tem. Então, aos poucos, ela foi se especializando, foi se aperfeiçoando. Sabe, encontrava uma pocinha de água que tinha um tronco, que tinha uma folha em deterioração, a alcalinidade ali era um pouquinho maior. Aí foi. Hoje ela está se reproduzindo à vontade. Será que foi pássaro que trouxe alguma coisa? Para vir lá da Amazônia. Tantos lugares. Porque a gente não tem historicamente nenhuma informação. Pois é, tem a introdução da tilápia, a gente sabe como aconteceu. A introdução do tucunaré, a gente sabe como aconteceu, da curvina. Todos os peixes a gente tem um histórico. Né? O camarão, nunca ouvi falar de alguém que tenha introduzido o camarão nessas áreas. Água de lastro de barco, mas não é o caso, não chega, não tem comunicação. Não é comunicável. Não sei da história, mas várias pesquisas já foram feitas. Se trata do mesmo camarão que tem lá na Amazônia. No Pantanal
tem o Macrobráquium pantaneiro, que é um Macrobráquium, é uma espécie natural, que é nativa. Okay. E lá a gente tem água salgada, né? Perfeito. Lá a gente tem várias lagoas de água salgada, água salobra. Salobra. Agora, o Paranapanema, o Paranazão, o Grande, o Tietê, não tem, né? E estão crescendo, Rubinho. No Rio Tietê já tem camarão, esse camarão da Amazônia, maior do que se encontra lá na Amazônia. Mas isso não é raro, essa mudança, encontrar um ambiente favorável, uma adaptação, e até num período, porque ele encontra uma base de alimento que ninguém está utilizando, farto. Isso. Né? E depois... Enquanto que lá no ambiente natural dele, ele tem competição. E aí, obviamente, ele briga. Sentido. Como você vê, quando você faz a introdução de tilápia num lago, as primeiras crescem. Cristo. Na medida em que vai aumentando a população, vai diminuindo o tamanho. Você tem que fazer despesca para poder ter tamanho. Isso foi muito claro com o tucunaré. Quando ele entrou no Paranapanema, que é onde eu pescava mais, chegou a ter um pico de pesca. No Paranazão também aconteceu. Aí depois declinou, estabilizou. A população se ajustou. Se ajusta, é natural isso. Então, hoje não vai aumentar e não vai diminuir, já está ajustado ali. Né? E eu peguei muito bem esse pico lá no Paranapanema, que era onde eu pescava mais. Né? Nossa Senhora, pegava 50 tucunaré numa saída, né? Era uma coisa maluca. Eu peguei na região de Tumbiara, esse processo todo. Pereira Barreto foi assim. Todas elas, de certa forma, foi assim. Aí depois se estabiliza, o ambiente se ajusta. Natural. Hoje nós estamos vendo um movimento muito interessante de represas, no pessoal começando a perceber a oportunidade de explorar essas espécies sob um outro enfoque, que antes era um enfoque, vamos dizer, da pesca comercial, e agora está se focando um pouco no turismo. Nós vimos recentemente 2 represas aqui em São Paulo aprovarem o defeso do tucunaré. Correto. Né? Isso eu acho, na minha visão, bastante interessante do ponto de vista de geração de receita, de renda para a região. Né? Como é que você está interpretando esses movimentos? Apoio totalmente. Inclusive, eu mandei vídeo para o prefeito lá de Paraibuna, né? A pedido de alguns amigos, eu fiz um vídeo falando do meu histórico e dizendo que eu era favorável. É aquela história, peixe vivo vale muito mais que peixe morto. Com certeza. Não tem, isso aí já está batido, né? E já está lá, né? Já está lá, não tem como tirar. Então, vamos explorar, vamos ter um olhar mais inteligente sobre o negócio e vamos explorar renda com isso daí. Tá? Eu sou contra pescador profissional. Horas. Isso aí causa impacto. Em qualquer lugar, né? Em qualquer lugar. Não sou contra qualquer impacto ambiental, de defensivo agrícola, de perda de mata ciliar, que é incontrolável, mas sou contra. Agora, incentivar o pescador profissional, fomentar isso, como que, assim, olha, dedique-se aqui porque vai aumentar os peixes do rio, você vai ter uma boa renda para sua família, incentive seu filho a ser pescador profissional porque é uma atividade boa. Isso não tem lógica. Então, política de governo incentivando isso, eu não vejo muita lógica. Respeito quem já está. Há 20 anos atrás era uma realidade ser pescador. Do meu ponto de vista é assim, o que tem. A hora que morrer esses, acabou. Não tem mais que emitir carteirinha de pescador. Qual o futuro que é você fornecer uma carteirinha de pescador para um cidadão hoje? Não tem sentido, né? Não, eu não vejo. Enquanto que a pesca esportiva você tem um espaço enorme para crescer. Você tem um espaço enorme. Eu tenho visto em algumas represas, queria que você abordasse isso um pouquinho, o impacto da pesca de mergulho nas represas. Represas ou rios, ou o que quer que seja, em água doce. Nós temos um histórico de mergulho em água salgada, né, de caça submarina. Mas na água doce, porque eu tenho visto um estrago. O peixe me parece bastante bobo, ele não tem medo de quem está embaixo d'água, e ele se permite um ataque do homem violento. Sabe o que mais me espanta nessa pesca? Pessoas esclarecidas. É porque é um nível, né? É um nível elevado. Nós não estamos falando nem do comercial. Tem o pescador de arpão, que é o pescador profissional, né? E tem pescador de arpão que é classe média alta, que inclusive tem a covardia de mergulhar de cilindro só para matar um peixe e tirar foto. Parece que é um distúrbio
mental, esse não tipo tem de muito coisa? adjetivo para isso. Primeiro porque é proibido. Mas fazem... Por princípio, a lei já não permite. Né? Mas usam o cilindro... E a atitude posterior é tão usam o cilindro, mata o peixe, aí esconde o cilindro e tira a foto com um jaú de 80 quilos. Vai fazer o que com aquele jaú de 80 quilos? Exatamente, mas é interessante. Tem um fato que eu queria aproveitar e discutir com você, discutir não, entender talvez a razão, que nós temos aquela operação de pesca de tsunami na Bolívia, que tem dourado. Dourado que o parente dele ou da mesma família está no Pantanal, que é Bacia do Prata. Isso. E os rios da Bolívia são Bacia Amazônica. Tem alguma razão para isso ter... Como é que isso aconteceu? Eu não domino muito bem essa parte de ter espécies diferentes, né? Mas basicamente nós temos 2 ou 3 dourados, né? Os salminos franciscanos, que é o do São Francisco, que é bem diferente, o brasilensis, que é o mais comum, e esse aí do tsunami. Né? Mas esse do tsunami que eu entendo é o mesmo brasiliense. Então, a não ser aquele dourado prateado. Aquele é outro também. Outra espécie. Completamente não, esse ainda há controvérsia se é o brasiliense de lá. Se for, é uma espécie de subespécie. Agora, são bacias diferentes, né? Como que você vai ter o mesmo espécie, sendo que essas bacias não são interligadas? Você não tem, vamos dizer, nenhuma referência de introdução, como você teve aqui no Paraíba. Isso. Aqui foi no Paraíba do Sul. Não, no Paraíba do Sul, não. Vale do Ribeira? O rio... Aqui pro lado do Rio de Janeiro, que você tem a introdução do dourado. Paraíba do Sul, Paraíba. Tem dourado ali? Tem dourado, tem dourado, você tem... Eu estive pescando numa região, não me lembro agora em qual, aonde eu peguei do dourado, tucunaré e robalo. Entendeu? Peguei 3 espécies completamente malucas. Nem o dourado não é dali, nem o tucunaré não é dali. O robalo subiu demais, porque entrou para água doce. Ficou uma mistura, uma coisa maluca. No Rio de Janeiro eu já vi o trairão ainda. Trairão, robalo, dourado e tucunaré. Não é muito doido? No mesmo rio, cara. Que maluco. Um amigo meu mandou uma foto e falei, não acredito. Cara. Agora, aqui foi introduzido. Aqui foi uma coisa introduzida. Certo ou não, não se discute, mas... Agora lá é até inviável essa introdução, né? Sim, de difícil acesso. Como é que você leva um peixe vivo para um lugar daquele, né? Maluco, cara. Doida, né? Mas esse negócio de peixe... historicamente, né, nós temos no mundo... situações que se mostraram bastante complexas da introdução de espécies exóticas em outros ambientes. Não foi o caso aqui, porque aqui nós tivemos as represas que quebraram. Isso. Mas se você pega exemplo do coelho na Austrália, né, do guapé no rio Mississippi, a própria abelha africana, quando veio para cá, que criou-se uma série de prejuízos, né, inclusive com morte e de tudo isso. Então, é sempre uma coisa polêmica isso, né? O pardal. Pardal, que não era nosso. Como é que um prefeito ou governador acha que aqui não tem passarinho suficiente, então eu vou trazer o pardal da Europa, né? É isso que eu acho. Eu acho que a gente tinha que respeitar um pouco mais esse processo todo. Aí às vezes eram outras cabeças. A CESP soltou Curvina, né? Como que um órgão público faz isso? Não, mas eram outros pontos de vista, né? Outros entendimentos, né? Mas em relação a pardal, que eu tô feliz, vamos sair um pouco da água. área do peixe. Tem lugar hoje que eu vejo mais canarinho da terra que pardal. Tá aumentando. Cara, tá aumentando. Tá aumentando eu tô ficando demais feliz da também. conta, cara. Eu vibro. Essa semana mesmo, em Porto Ferreira, eu fui dar uma consultoria. Eu parei e falei, eu tô vendo... Sim, 50 canarinhos da terra e não tinha nenhum pardal no meio, né? Falei, olha só que joia isso. Né? É legal isso. É gostoso. Fábio, vamos falar. O Brasil tem um processo na pesca que são as leis que te permitem pescar as espécies, algumas não, né? Algumas são proibidas ou temporariamente proibidas, mas ele estabelece cota e estabelece tamanho de peixe. Como é que se deu isso? Qual foi a metodologia usada para você estabelecer? Esse peixe você pode matar acima de tal
tamanho, ou esse não. Quer dizer, como é que foi essa metodologia? E se a nossa lei não está na hora de ser refletida, de ser refeita, ou pelo menos repensada? Porque eu vejo em alguns países já uma preocupação forte com o turismo e com matrizes, tá certo? Onde se estabelece tamanho mínimo e tamanho máximo. Ou seja, você pode matar num miolo. Aqui ainda não procriou, não vamos não vamos bebezinho, não vamos fazer. Aqui são exemplares que mostraram competência genética, né? Atingiram tamanho, conseguiram sobreviver a uma série de situações e tal e coisa, e é uma matriz de importância genética. Quer dizer, e a gente ainda está, desde que eu comecei, é a mesma, não mudou. Não mudou. Mudou a cota, reduziu a cota. Mas não mudou a lei. Reduziu a cota em quilos, né? Em que é quilos. outro erro, que eu vou falar disso também. Bom, a premissa para definir o tamanho da espécie é considerando, conforme os estudos de alguns biólogos, né, aqueles de escritório e não de campo, né, com todo respeito aos biólogos, né, mas eu me refiro àqueles que não têm uma vivência prática nos rios, né? Então definiu-se o tamanho mínimo, quer dizer, o tamanho mínimo, considerando que aquele tamanho, para aquela espécie, ele já se reproduziu pelo menos uma vez na vida. Então vamos pegar o dourado, a medida é 60 centímetros. A fêmea, quer dizer, o macho de 60 centímetros, ele já se reproduziu várias vezes, porque ele é bem menor do que a fêmea. Né? Então ele atinge a maturidade sexual com 40 centímetros, ele já está reproduzindo. Né? Agora, então a fêmea de 60 centímetros já se reproduziu pelo menos uma vez. Então pode matar tudo acima de 60 centímetros. O percentual de fêmea é muito maior do que o percentual de macho. Exatamente. Porque o macho não precisa crescer. Você já começa aí. Você já diminui a quantidade de fêmeas no rio e aumenta absurdamente a quantidade de machos. Entendeu? Então teria que ter uma medida para macho e outra medida para fêmea. Ora, mas como que eu vou saber? É muito fácil no caso do dourado. A gente sabe, mas de uma forma geral a população não vai saber. Mas se for para fazer uma lei séria, né, deveria ter essa instrução. Uma coisa que eu não vejo aqui no Brasil são placas nos principais pontos de pesca indicando qual espécie pode capturar e qual o tamanho. É um investimento muito baixo. Sim, na Flórida, eu já fui de Miami para Key West. Cada ponto de parada de pesca tem uma placa. Tem orientação. Tem orientação. Com certeza. Qual espécie pode, o tamanho mínimo, o tamanho máximo e quantos exemplares você pode matar. Sim. Dessa espécie é 1, dessa espécie é 2 e ponto final. Só um break, mas isso está ligado àquilo que nós falamos no começo, que é pesquisa. Exato. Se você não tem pesquisa, como é que você faz gerenciamento? Não tem como, entendeu? Lá tem recurso. Agora o erro mais grave realmente da nossa lei é não ter uma medida máxima, né? Ou seja, estimula a matança dos melhores reprodutores. Sem dúvida. É como você chegar num pasto e matar só os maiores. Escolher só os touros maiores e ir matando. Vai sobrar só os tucura. Vai. Então, isso chama pressão negativa. Né? Isso já aconteceu nos nossos rios. O nosso dourado, com certeza, ele já diminuiu o seu tamanho. Tá? Se antes a gente tinha lá no Rio Mogi dourado de 23, 24 quilos, hoje não tem mais, porque a gente causou uma pressão genética negativa por conta da nossa lei. Sim. Isso é grave. É o que eu brinco. É muito mais grave do que perder tempo discutindo espécie exótica ou espécie híbrida nos nossos rios. Né? No meu entendimento, no meu ponto de vista. É o que eu brinco sempre nas palestras quando eu dou o seguinte: se eu pegasse a população e mandasse eliminar todos os seres humanos acima de 1,50 m, daqui a não sei quantos anos, todo mundo teria abaixo de 1,50 m. Exatamente. É evidente. Porque você faz uma seleção genética, da mesma forma que você seleciona o que é grande, o que é coisa, qualquer... Né? Mas é a lei. E agora, por que tão travado? Por que tão difícil essa conversa? Olha, não tem explicação.
Isso não favorece nenhuma entidade, nenhuma empresa. Eu já tive iniciativas com isso junto ao atual secretário, Jorge Seife, que de todos que passaram por lá é o que mais se mostra disposto a resolver as causas tanto da aquicultura quanto da pesca. Então eu faço parte da ANEP, eu sou da diretoria da ANEP, a gente já levou essa discussão para o Seife, aí queria fazer evento para discutir isso. Não precisa fazer evento. A discussão já existe, já está feita. Precisa agir, tomar atitude. E essa coisa de ficar consultando a sociedade, de ficar pegando, só dá converseiro. Tá? Pega as pessoas mais entendidas, os mais especialistas. Pô, é uma coisa muito óbvia, Rubinho. Eu acho também. É uma coisa muito óbvia. Não tem que abrir para discussão uma lei como essa. Tá? Coloca tamanho máximo e por quantidade. Porque se você matar, por exemplo, a nossa cota hoje é 10 quilos... No Pantanal, 10 quilos mais um exemplar. Então se você matar dourado de 60 centímetros, ele pesa mais ou menos 2.800, 3 quilos, um dourado de 60 centímetros. Então você pode matar aí 3 peixes. Né? Agora, se a lei fala que é um só, é um só. É muito mais sensato. E para que levar mais que 3 dourados para casa? Vai fazer o quê? Não, eu acho que a essa altura do campeonato, essa altura do mundo, não tem nem mais sentido ter a cota. Sim. Não faz mais sentido. Você pode, cota zero. O peixe não vai andar daqui, o peixe não vai embora, ele vai ficar na água. É obrigado a soltar. Entendeu? Porque nós temos que considerar que nós temos hoje uma qualidade de aquicultura excepcional. Você comer uma tilápia hoje que é produzida em cativeiro é da melhor qualidade. Muito melhor que o peixe da natureza. Claro. As boas, obviamente. Estamos falando da qualidade técnica. Aí tem 2 questões envolvidas. Eu gosto de matar um exemplar ou um outro exemplar quando eu vou pescar, levar para minha casa e saborear isso com a minha família no final de semana. Eu acho que tem um aspecto cultural que é saudável nesse sentido. Agora, levar 3, levar 4 peixes para ficar lá no freezer, aí não tem lógica nenhuma. O peixe da pesca extrativa, eu gosto de peixe de rio. Ora, você gosta de comer peixe passado, porque ele morre na rede, morre numa condição de estresse, ele demora para ser limpo, muitas vezes é limpo na água do rio, você sabe disso, ele demora para ir para o freezer, ele já está perdendo toda a sua qualidade. O peixe da aquicultura, a tilápia, um tambacu, ele morre no gelo e dali não sai mais. Uma outra qualidade. Os aspectos de segurança alimentar no peixe de aquicultura são absurdamente maior do que o de peixe de rio. Agora, o peixe do rio que eu pesquei, que eu levei a minha caixa de isopor e que eu sangrei, que eu deixei ele no gelo ali, esse é saboroso, eu aprecio. Mas não é uma coisa que eu como todo mês, né? E nem é fundamental. É bom, é interessante, tudo isso. Como o peixe que a gente come na beirada lá. Certo? Eu estou entrando tô lançando uma discussão muito suave ainda, porque eu acho que é muito polêmico esse tema, que é o seguinte: eu começo a lançar para as operadoras de pesca começarem a pensar na hipótese de só levarem peixe de aquicultura, de piscicultura para oferecer para os seus turistas. E não mais extrair do local. Entendeu? Porque uma coisa é você comer mas se você pensar na massa que existe hoje de operações de pesca, no volume de voadeiro, no volume de pescador, no que cada um come, no mínimo 3, 4, 5 peixes cada barco por dia, cada voadeira por dia, você acaba chegando num mundo. Não digo que do ponto de vista de natureza é tão impactante, mas é conceitual. Perfeito. Não, essa questão, Rubinho, eu como diretor de aquicultura dentro da ANEP, é a bandeira número 1 nessa parceria entre aquicultura e pesca esportiva. Peixe servido no cardápio principal de pousadas e barcos hotel de aquicultura. Quando eu vou pescar em pousada, eu peço para ver o freezer, eu quero saber o que está usando. Porque se a pousada está matando o peixe que eu estou indo lá pagando caro para ir pescar, não tem muito sentido. Né? Pode matar um peixinho para petiscar antes da janta e tudo? Pode, isso é saudável, é aquilo que eu falei, é gostoso isso, o peixe que você pegou no dia. Agora, o cardápio principal,
peixe da aquicultura. Ah, mas custa mais. Transfere pro turista. Aí é questão de cálculo matemático e de você incorporar no seu pacote. Tem muita coisa que você pode economizar para isso. Se a pousada perguntar, turista, você quer comer o peixe do rio ou você quer comer o da aquicultura? Vai custar R$50 a mais. Pô, é questão de bom senso, né? Embora o turista quer comer o da natureza. Mas, tá matando o que ele tá pagando caro. Eu entendo. Buscar, que eu sou defensor dessa tese, mas o turista parece que ele quer ir, quer pescar e quer comer o peixe que ele pescou e quer de lá daí. O que é uma bobagem do ponto de vista, porque até você pegar um tucunaré hoje de uma região, até estava sujeito, por exemplo, nós paramos, na minha operação, nós paramos de fazer sashimi. Nós não fazemos mais. Porque a gente tem medo, porque a gente já teve gente que teve problema. Pois é. Em função de verme, em função de algumas coisas nesse sentido. Que é até um tema que você sugeriu para a gente vir em algum momento tratar num podcast ou outro, que são essas doenças que estão circulando por aí. Né? Zoonoses transmitidas por peixes. Zoonoses transmitidas por peixe. E a gente, por exemplo, proibiu. O de piscicultura hoje é muito mais controlado. Eu acho que ainda é uma visão antiga da piscicultura, daqueles laguinhos que ficavam atrás do chiqueiro, entendeu? E que quer dizer, não existe hoje mais, você é um cara que tem feito aí um trabalho brilhante, e até interessante você falar um pouquinho de como é que estão avançadas as tecnologias hoje numa piscicultura, até para esse pessoal começar a entender que o peixe tem muito mais qualidade, o peixe dessa origem, né? Claro, Rubinha, felizmente, né, as tecnologias que nós usamos hoje na aquicultura são extremamente modernas. Tanto de produção, quanto nas rações utilizadas, as técnicas de abate, respeito ao bem-estar. Tá? Isso tudo já é uma coisa considerada na aquicultura. Tá? Abate consciente, né? Primeiro insensibiliza no gelo, depois abate. Então está muito avançada essas tecnologias. Né? Hoje a aquicultura é negócio, é produção profissional de peixe. Como você disse, não existe mais essa produção de fundo de quintal. Criador de peixe não tem mais. Hoje o que nós temos é piscicultor. Com tecnologia, com software, com despesca automática, arraçoamento automático, enfim, melhoramento genético, isso tudo é uma realidade na nossa atividade. Como é que está hoje a produção de proteína, vamos dizer, de peixe vinda de piscicultura, de aquicultura, contra a oferta extrativista, vamos dizer, hoje? Ótimo. Podemos falar tanto de água doce quanto de salgado, não sei se você tem esses números, mas... Tem, estatística mundial. Em 2018, nós conseguimos colocar mais peixe da aquicultura do que da pesca extrativa. Então, hoje, mais de 50% do pescado consumido no mundo, quando eu falo pescado, é camarão, é peixe, é lagosta, é siri, perfeito. Tá? Então, hoje, mais de 50% vem da aquicultura. A pesca extrativa encontra-se estagnada desde a década de 80, enquanto que a aquicultura está numa crescente. E passou. E olha só, a pesca extrativa estagnada desde a década de 80, com um aumento na pressão de captura de 300%. Então, barcos equipados com sonar, com GPS, com redes mais altas, as engenharias de pesca aumentaram absurdamente, barco com fábrica de gelo, tem atum que já chega na latinha, com fábrica de latinha dentro do navio. Né? Então isso é pressão de captura, aumentou 300%, mas a quantidade capturada se manteve a mesma. Tá? Não tem mais da onde tirar peixe dos nossos oceanos. É isso. Agora, a pesca continental é muito fraca. A única pesca que é considerável é a que existe lá na Amazônia. Tá? E alguma coisinha no Rio São Francisco que também já não está mais. Não tem mais. Mas, Rubinho, do Rio São Francisco para baixo aqui, não tem lógica a pesca continental, não tem peixe para isso. Né? Não tem volume, não dá para atender. Não dá para atender. O cara não tem uma vida digna vivendo da pesca. Né? Aí o que ele faz? Vai pescar na Piracema. Vai pescar no período de defeso. Né? Aí que isso sim é grave, isso sim merece uma grande discussão. Né? E é interessante porque mesmo não tendo volume de pesca para sustentar o comércio, você tem o pouco que é feito é muito impactante. Muito impactante. Numa represa como dessas que nós temos aqui. Exato. O pouco que é feito já impacta. Olha que maluco.
não é suficiente para dar uma renda digna para quem é pescador profissional, para quem tem a aposentadoria garantida lá e tudo, e faz um estrago grande nos nossos rios, né? Pescador profissional não pesca fora do período de defesa, porque não pega nada. Sim. Ele deixa para pescar na Piracema, porque daí ele estoca, aí ele consegue pegar a quantidade. É assunto polêmico, é complicado falar isso, mas, poxa, essa é a realidade, é o que eu vejo. É o que eu vejo no Miranda, é o que eu vejo no Aquidauana, é o que eu vejo no Mogi, aqui em Pirassununga, no Paranazão, é assim, então... Você conseguiu sentir, nesse período que nós estamos vivendo, que é trágico, que é triste, que é impactante do ponto de vista das perdas de pessoas conhecidas e tudo isso, aí mais de 400 mil pessoas aí já vai passar disso, a natureza respondendo positivamente? Eu Foi acho perceptível? Que ou eu tenho impressão, mas eu não tenho um dado probatório, vamos dizer, disso. Eu também creio que sim, também não tenho dado oficial, mas a natureza se beneficiou sim por conta dessa pandemia, né? Eu acho que diminuiu a pressão de pesca, pressão de caça. Eu vejo ali, mais uma vez citando Cachoeira de Emas, né? As capivaras, elas não passeavam na prainha de Cachoeira de Emas, porque tinha iluminação, tinha movimento de gente, né? Aí por conta da pandemia, famílias de capivara ali na Cachoeira de Emas, porque é um ambiente agradável, é uma prainha, tem capim e tudo, né? Então, eu não tenho dúvidas que foi positivo para o meio ambiente, né? As pessoas ficaram mais em casa, né? Então, acabou que, de certa forma, foi positivo sim. Mas não tem números para confirmar isso, né? Vamos sair agora um pouco, vamos relaxar um pouquinho do científico, né? Porque, ufa, a gente tem que refletir muito, porque quando a gente fala desses temas... São todos polêmicos, são todos que existem, né, opiniões contrárias, mas que levam a uma reflexão forte. Vamos falar de pesca, vamos andar um pouquinho. Vai ter o peixe mais divertido e que história bonita você tem, que lembrança bonita você tem. São tantas lembranças boas, Rubinho. Mas eu acho que o dourado ele é fascinante, né? A pegada que ele dá... É o único peixe, quer dizer, os peixes de couro também, mas o dourado você tem que esperar o momento certo de fisgar e esperar e dando vara e dando ponta de vara. Então quando ele rela na isca, o coração dispara. Aí são aqueles 3 segundos, 4, 5 segundos que o coração vem na boca e ele tomando ponta de vara, ele tá ajeitando. Aí quando você bate e ferra, é sensacional. E depois a pulada, o pulo que ele dá é outra coisa assim que é indescritível. Só quem já praticou. A pancada do tucunaré numa isca de hélice é legal? Mas é muito rápido, né? Os 4 segundos ali de você preparar uma fisgada de dourado, isso é... Tá me lembrando, eu fiz outro dia um videozinho sobre anzol, o anzol J e o anzol circular. Sim. E eu estava dizendo que o anzol circular é muito interessante do ponto de vista de saúde para o peixe. Ele é mais difícil do peixe engolir e de ir para o estômago e tal coisa, tal, sei que. Mas que a fisga... Você ter um peixe descendo e você ter que tomar a decisão que momento você vai fisgar, que no J você precisa fisgar. Isso. No circular não. Quer dizer, aquele momento é de uma emoção, agora, é hora. Quer dizer, isso é arrepiante, isso é muito legal. Então eu acho que é o que eu disse, ambos são interessantes, cada um tem seu momento, cada um tem sua estrutura, né, com a sua característica, mas estão aqui para vocês experimentem os dois, que vale a pena. Que vai valer a pena, né? Eu já usei o circular pensando nesse benefício. Já bati, já fisguei e deu certo, sabe? Já estava fisgado. Pois é, já tinha começado. Já tava na porta. Mas eu não vejo graça. Se eu não fisgar, um dourado principalmente, não consigo ver. Eu acho que tem que dar uma batida e é muito emocionante isso, essa decisão. Eu tenho momentos que eu acho que o circular tem você também deixar o peixe correr
com ele. Você imaginar a posição que você fisga na isca, para que a hora que ele vira a isca na boca, o anzol acheitar na posição, você deixar pesar, e aí levantar e começar a trabalhar. Mesmo que... São situações, eu acho que todas são divertidas. Todas são gostosas de fazer, né? Agora, quando eu uso muito o circular com o pescador, que às vezes está iniciando. Isso. Entendeu? Para ele ter prazer, ter emoção, aprender a fisgar sem perder o peixe, porque espera um pouquinho. Agora fisga. Já está fisgado. É importante para ele aprender, faz parte de um aprendizado. Porque não é fácil fisgar bem. Não, tem espécies não é fácil. Quer dizer, a fisgada é um momento técnico que eu diria bastante relevante. É onde se perde muito peixe. Sim. Eu acho que vale um treino, vale sim. O circular permite isso. Temos tempo ainda para falar do período de defeso? Temos alguma coisa aí com uns 5 minutos, 6 minutos, dá tempo. Eu não te interrompo, prometo. Tá. Rapidinho, Rubinho, acho que é importante, é um assunto que eu domino, né? E que eu acho que os pescadores ficam com dúvida a respeito disso. Quer encontrar peixe ovado, né? Peixe fêmea com óvulos na barriga, depois do período de defeso, ou antes. Ok. Né? Gente, não tem nada de errado nisso. Essa legislação ela é formada em cima do período onde a maior parte das espécies se reproduzem. Então, 80% se reproduz nesse período de defeso. Aqui na região sudeste, Bacia do Paranazão, 1º de novembro a 28 de fevereiro. Então, o peixe não tem relógio, não tem calendário. Ele não começa a se reproduzir no 1º de novembro e para no 28 de fevereiro. Tá? Acontece que 80% se reproduz nesse período. Então, foi protegido, né, teoricamente... Uma maior parte. A maior parte. Tá? Para entender isso melhor, nós temos que levar em consideração que o que estimulam as espécies reofílicas, ou seja, as espécies que migram os rios para reproduzir, aqui no hemisfério, no nosso hemisfério, no hemisfério sul, é a temperatura e o fotoperíodo. Então, 21 de junho é o menor dia do ano, quando começa o inverno. Depois do 21 de junho, os dias vão crescendo 1 segundo, 2 segundos e tal. Só que na primavera já começa a esquentar e o dia começa a crescer 2 segundos, 3 segundos por dia, até 21 de dezembro, que é o maior dia do ano. Então, teoricamente, 21 de dezembro seria o ápice da reprodução, porque a gente tem o maior fotoperíodo e altas temperaturas e chuvas. Né? Perfeito. O terceiro fator que ele precisa é a pancada de chuva. É o rio pegar água e ele falar, opa, agora é hora de eu migrar. Está bem no meio, né? Exato, está bem no meio do período de defeso. Né? Então, pegou água no rio, é a terceira mensagem que faltava para eles. Eles precisam nadar para queimar energia. Essa energia queimada libera ácido lático, o mesmo que nós liberamos quando a gente faz um esforço físico. Esse ácido lático vai agir sobre a hipófise do peixe, que vai ser mandar o recado, olha, libera os hormônios gonadotrópicos, os hormônios da reprodução, porque é hora da desova. E aí que acontece toda a corte, o acasalamento e assim por diante. Então, pessoal, não tem nada de errado em pegar uma ou outra fêmea com ovo no ventre, né? Depois do período de defeso, ou um pouco antes. O objetivo é que 80%, pelo menos, se reproduzam nesse período. Tá, perfeito. Eu acho que tem uma coisa que eu sempre digo também, e que eu acho que você vai concordar comigo, que se você quer pescar melhor, entenda um pouco da biologia. Com certeza. Entenda um pouco da natureza do peixe. Entenda da sua base alimentar. Com certeza. Entenda do seu sistema reprodutivo. Entenda a diferença de espécies que fazem cuidado parental, espécies que têm tamanho produzem do olho, na natureza, formato de corpo, posição de boca, nadadeira caudal, formato de corpo. Quer dizer, tudo isso é um conjunto de informações de extrema importância e que eu garanto que a sua produtividade, a sua eficiência da pesca vai aumentar.
além de ser um negócio prazeroso, Eu acho lindo. Estudar a biologia para depois você aplicar na prática, não tem coisa melhor. Não é você fazer sua isca e pescar com ela. Exato. Fábio, olha, eu não poderia ter tido um papo mais cultural, mais de maior aprendizado e mais prazeroso. Né? Eu já vi você em palestra, já tive acompanhando alguns cursos com você, mas hoje foi uma aula particular. Então, eu fico muito agradecido, quero agradecer demais a sua presença aqui. Realmente, eu admiro sua paixão e o seu conhecimento desta temática, entendeu? E olha, tá de parabéns, valeu a pena, cara. Obrigado, Rubinho. Conte sempre comigo e mais uma vez é um orgulho estar aqui contigo. Valeu? Valeu, cara. Abraço. Tamo junto, Tamo abraço. junto, abraço.